Bom, vamos lá. Essa história começou com esta publicação do Lareta News, informando a morte do Lula em 5 de novembro de 2022. 2 ou 3 dias depois da eleição, o Lula foi para Trancoso, na Bahia, dizendo que ia descansar. Ele e a janja dele. Ele voltou às pressas da Bahia num avião até Congonhas. De Congonhas ele pegou um helicóptero e foi para o Sírio. Olha, tem até filminho tirando ele do avião e colocando no helicóptero, deitado numa maca tomando soro. Quando chegou no Sírio, uma amiga me ligou. Alguém muito importante chegou no Sírio, porque desceu um helicóptero e em volta, cheio de policiais, não deu para ver nada. 2 dias depois, minha amiga que trabalha lá no Sírio me disse: o Lula está aqui no 6º andar. Falam-se que é muito grave. Falam-se de morte cerebral. O que tu tem a me dizer sobre o nosso presidente eleito? Eu vou falar, mas eu sei que as pessoas não vão acreditar, mas eu tenho a obrigação de falar o que eu estudo, o que eu tenho visto, né? Essa pessoa que tá ali já não é mais original há muito tempo. Nada a ver com o companheiro Zé Mussi, para discutir uma participação dele no Rio de Janeiro. Desempinar o nosso nariz, vamos olhar para as pessoas com humildade e conversar a troco daquilo que a gente precisa para esse país. Todo mundo sabe disso, até tem várias fotos aí, né? E eles vão trocando, tinha 5, agora parece que um se foi, ficou 3, depois ficou 4 e agora tem o último. São atores, né? São atores, não é original. São atores contratados que vestem uma máscara, que é uma tecnologia de Hollywood, que é um processo perfeito, tu olha assim, nem as pessoas de perto veem que a pele exatamente, né? Muito bem feita, com os cabelos, com tudo. E as pessoas não notam. Tem hora que aparece um, tem hora que aparece o outro, né? Agora parece que já 2 ou 3 já desistiram da profissão. Só tem um agora, ele tá meio escondido porque é o último, né? O último cartucho. Se esse aí ficar doente, não tem o que fazer, né? Eu tô meio... Mas minha chefe me disse: proibido falar de Lula aqui. Ninguém podia falar nada, tal. Mas eu te pergunto, quem foi que começou a transição de governo? Foi o Alckmin. E o Alckmin era vice. Quem faz essa transição é o presidente. Ele tem que saber como é que ele está recebendo o país. Mas eles não tinham o que fazer. Aí o que aconteceu? Igor da Janja, Moacir Bortoloso, pode pôr no Google que o nome dele está lá, vulgo Moa. Em todas as festinhas que eles iam, aniversário, etc., ele imitava o Lula com perfeição. E a situação foi colocar o Moa como uma máscara, que dizem que a Rede Globo fez essa máscara, e ele então passou a atuar como Lula. Dos primeiros dias, ele dava tchauzinho de longe para a imprensa. Claro que ele estava inseguro, né? Claro. Mas assim foi por uns dias. Depois de um tempo, ele já aparecia dando entrevista e assim foi. Na primeira entrevista do Alckmin da transição, aparece a Gleisi Hoffmann de um lado, um cara de enterro com o nariz inchado de tanto chorar. Do outro lado, por trás, a Luiz Mercadante enxugando as lágrimas. Eu ainda olhei isso aí, eu percebi, eu olhei e falei: escuta, ganharam a eleição? O que tá todo mundo triste? Que eu não sabia. Aí começou a circular esta publicação do Lareta News no X. Se você puser Lareta News Lula no X, vai aparecer isso aí. E o X faz a checagem de todas as informações, e as que são falsas ele exclui. Até hoje essa mensagem tá lá, essa eu peguei agora para você. Pessoal, vejam só que coisa, hein? Agora chega essa notícia aqui dizendo que Lula, na verdade, estaria sendo usado ali um sósia para representar Lula e que ele já teria batido as botas e ido dessa para outra melhor há muito tempo. E olha só, não é só aqui no Brasil que estão falando isso, não. Será que essa matéria realmente, isso procede? Olha só o que vem da Venezuela. Nicolás Maduro falou sobre esse assunto também. E ele pediu provas
E aí Maduro é amigo de Lula. Olha só sobre o que tem para falar sobre Maduro e essa história aí de Lula já ter batido as botas e está sendo usado aí um sósia. Preste atenção aí, essa história tá dando o que falar, hein? Então vamos ao que aconteceu. Nicolás Maduro, o presidente da Venezuela, conhecido por suas manifestações polêmicas, foi à TV estatal venezuelana e soltou uma verdadeira bomba. Ele disse com todas as letras que Lula, o ex-presidente do Brasil e atual mandatário, já morreu há tempos. Segundo Maduro, o Lula que vê nos discursos, nas viagens internacionais e nas entrevistas não é o verdadeiro Luiz Inácio Lula da Silva, mas uma sósia plantada para continuar o jogo político. Governantes não podem se eximir de suas responsabilidades. Nenhum país resolverá seus problemas sozinho. Estamos todos obrigados a atuar juntos. Incapaz de manter a paz simplesmente porque alguns dos seus membros lucram com a guerra. É lamentável que acordos como o Protocolo de Kyoto de 1997 ou os Acordos de Paris de 2015 não sejam implementados. Agora você pode estar se perguntando, mas de onde ele tirou isso? Pois bem, essa é uma grande questão. Maduro não apresentou nenhuma prova concreta durante a transmissão, mas o que ele sugeriu foi que existem muitas coisas obscuras acontecendo nos bastidores da política sul-americana. Por que ninguém fez um exame de DNA para esclarecer de uma vez por toda essa história? A quem interessa manter essa farsa possível? Pergunta Maduro. Al señor Boric. ¿Y quién le sigue ahora? Lula. Para mí Lula fue captado. Lula fue captado en prisión. Esa es mi teoría. Él no es el mismo que fue el fundador del PT. Lula no es el mismo el que fundó y arengó a los movimientos obreros de Brasil. Parte de esa llamada izquierda captada por la CIA y por los Estados Unidos en América Latina ahorita tiene dos voceros, que son Lula, que no es el mismo que sale de prisión por todo lo que se le acusó ahora, no es el mismo en nada, ni en su físico, ni en cómo se expresa. ¡Que viva nuestra patria Venezuela! ¡Que viva Palestina! ¡Que viva el Líbano! ¡Que viva la patria grande! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Que viva la Guaira! Gracias, muchas gracias. ¡Venceremos! Essas declarações de Maduro já surgiram a levantar todo tipo de teoria. Alguns acreditam que pode ser uma manobra de distração, enquanto outros acham que pode haver algo de verdade por trás. Afinal, teorias da conspiração e envolvimento de figuras políticas sempre existiram. E quando essas teorias vêm de alguém com a notoriedade de Maduro, as pessoas prestam atenção. Se olharmos para a história, esse tipo de acusação não é tão inédito assim. Já houve rumores parecidos em outros países, como os Estados Unidos, onde alguns conspiracionistas afirmaram que certos presidentes também foram substituídos por sósias ou clones. Pois é, situação no mínimo curiosa. Vocês lembram que aconteceu há pouco tempo atrás que o avião de Lula ficou dando aquelas voltas ali, voltas e voltas ali no México durante 4 horas? Aquela história ficou meio mal contada, né, pessoal? E aí teve uma outra história também que um avião saiu do Chile, veio para São Paulo e depois ia para Brasília. Passou por São Paulo, deixou uma pessoa ali, na verdade buscou uma pessoa e não foi colocado, foi feito um sigilo sobre a tripulação, não poderia vazar para a mídia quem que era aquela pessoa que estava sendo levada para Brasília. Muito estranho. E aí agora aconteceu esses dias, agora, há 2 dias atrás, né? O tal do Lula, que a gente não sabe se agora se é o verdadeiro ou se é o sósia, sofre um acidente em casa, tem um traumatismo craniano e passa por cirurgia, passa por 5 pontos na cabeça, e aí justamente neste momento onde ele deveria estar ali na reunião do BRICS, né, ali com a China, com representantes da Rússia, todo aquele grupo, aquele polo econômico ali, e Lula dá uma desculpa ali que não vai e ao mesmo tempo sofre esse acidente ali.
tudo muito mal contado, uma história meio cabulosa, pessoal. A gente, na verdade, por um lado, a gente fica achando que isso é tudo uma conversa, mas olha só o que temos para mostrar aqui. Preste bastante atenção, pessoal. E depois de um ano, ou seja, ano passado, 5 de novembro de 2023, ficaram de novo dizendo que fazia um ano que o Lula morreu. Existem duas perguntas que eu faço e ninguém tem resposta. Primeiro, ele tinha um câncer muito agressivo na região da fala. Tinham até vários dessas pessoas que fazem previsões dizendo que o Lula ia morrer em 2022. Que o Lula não passava de 2022. Morreu de fato. E eu te pergunto, esses clones que estão lá, qual deles foi para o Sírio continuar o tratamento do câncer? Nenhum. Nunca mais foi para o Sírio cuidar do câncer. Curou-se? Não existe milagre. Outra coisa, ele fez uma cirurgia de quadril ano passado, se não me engano. 10 dias depois estava subindo escada. Essa cirurgia é meses de cadeira de roda, de terapia, depois de muleta. E mais ou menos um ano e meio depois ele começa a andar mancando. Todos os meus amigos fizeram essa cirurgia. Que homem é esse que em 10 dias está andando? A foto dele caminhando no Planalto, magrinho. No dia seguinte aparece com barrigão. Que é isso? A gente não é otário. Outra coisa, você se lembra dos 3 médicos lá na Barra? Um deles foi o que operou ele. Operou não se sabe o quê, porque de quadril não foi. Então, esse médico que operou viu que não se tratava do Lula. Esse Moacir atuou por um tempo. E eles foram arranjando outros. Porque ele estava querendo pular fora. Sabe o que aconteceu com ele, mas ele desapareceu do planeta. Que eu sei, tem mais 4 ou 5. Eles ganharam muito dinheiro para fazer isso, mas muito dinheiro. Esses 2, foram 2 que desertaram. O atual, acredite se quiser, ele tem olhos cor de mel e nariz de Capitão Gancho, e acredite, aparece com os 10 dedos na cara dura. E ninguém pode fazer nada porque o sistema é muito forte. O deputado Nicolas Ferreira um dia falou na tribuna, isso ano passado, precisa fazer um exame de DNA naquele que está sentado na cadeira de presidente, que aquele não é ele. No dia seguinte ele mudou a conversa, nunca mais falou isso. Tem foto dele de olho azul, na cara dura, não dá para fazer nada. Outra coisa, em 2023, quando ele assumiu, é que foi resolvido aquele problema lá da refinaria de Pasadena, que a Dilma comprou por milhões e aquele negócio não valia nada. Só fizeram ferrar com o Brasil. Mas o negócio foi desfeito, ele assinou tudo. O Lula, quer dizer, o que está sentado na cadeira, assinou tudo. E o Pentágono detectou 5 assinaturas diferentes. Pois é, pessoal, olha só, hein? É no mínimo intrigante, né? Se talvez você ache assim, não, isso tudo é teoria da conspiração, isso tudo é uma confabulação, não existe nada disso. Pode até ser, mas essa história do Nicolas aí, realmente, ele falou que deveria fazer um DNA naquele que está sentado na cadeira do governo. Muitos na época falaram assim, não, o Nicolas está brincando, né? O Nicolas é bem-humorado, extrovertido, ele está brincando, ele está falando uma outra coisa. Mas aí fica essa situação, né? E a gente vê realmente uma diferença de fisionomia. Às vezes, de uma semana para outra, tá mais gordo, tá mais magro, tá com a pele mais esticada. E aí, pessoal, por que nós estamos colocando isso aqui? Nós vamos mostrar ainda outras imagens ainda muito interessantes aqui, no mínimo intrigante. Por que nós estamos falando isso aqui? Para quem, né, já foi condenado em 5 processos, 3 instâncias, depois descondenado, para quem, já de acordo aí com as matérias que estão aí, não somos nós que estamos falando, mais de 1 trilhão saqueado dos cofres públicos brasileiros, né? Para quem já está no poder há mais de 20 anos, é quase uma ditadura no Brasil. O PT são 3 mandatos de Lula, mais 1 de Dilma. Então tudo isso, pessoal,
eles querem continuar no poder. E aí gera, no mínimo, dúvidas, né, sobre essa questão aí do câncer, um câncer maligno no pescoço, na garganta, e de repente some e ninguém fala mais nesse câncer, ninguém fala mais nada. Bom, vamos continuar vendo aqui. Dá um like aí nessa matéria, pessoal. Se você está gostando aí desse vídeo, dá um like, se inscreva aqui no canal também, para você ver outras matérias também. Olha só, tem mais coisa, calma aí. Lembra da história de que Paul McCartney, dos Beatles, teria morrido e sido substituído por uma sósia? Com a cantora Avril Lavigne também, até hoje o povo jura que essa Avril que aparece na mídia não é a verdadeira. Pois é, o mesmo tipo de narrativa está sendo aplicado a Lula agora. Mas a grande pergunta que fica é: quem se beneficiaria com isso? Por que alguém faria tanto esforço para manter a imagem de Lula viva, mesmo que ele estivesse morto? Segundo os conspiracionistas, isso poderia ser do interesse de diversos grupos poderosos que se beneficiassem do legado político de Lula. O Partido dos Trabalhadores, por exemplo, poderia ter interesse em manter a figura de Lula no poder, já que ele é uma personalidade popular e ainda carrega muita influência, tanto no Brasil quanto no exterior. Outro grupo que poderia se beneficiar seria do bloco de aliados internacionais de Lula. Líderes como Nicolás Maduro têm grande camada com o ex-presidente brasileiro. Manter Lula no poder, mesmo que por meio de uma sósia, manteria intactos os acordos e interesses internacionais entre Brasil e Venezuela. Pois é, é outra coisa também que faz sentido, né? Não só para o PT aqui no Brasil, para a esquerda no Brasil se perpetuar no poder, por mais, já está 22 anos, ficar mais 22, mais 22. Se vocês não se lembram, pessoal, tem muita gente que se esquece, mas o Lula entrou em 2002, nós estamos em 2024, isso faz 22 anos. Teve um pequeno período aí de Bolsonaro, mas isso nem entra na conta. Por quê? Ele teve ali a mídia batendo nele, ele teve ali, né, o STF batendo e teve a pandemia, então praticamente não fez diferença. O PT está há quase mais de 20 anos aí no poder e interessa também a permanência, pelo menos de forma fictícia, do bloco político ali, o Foro de São Paulo, né? Venezuela, Bolívia, Nicarágua, né? Então tem muito interesse em jogo aí, pessoal. Eu não duvido de mais nada, pessoal. Nesse Brasil a gente já viu de tudo, de tudo. Eu não duvido de mais nada. Olha só o que temos para mostrar agora, preste bastante atenção nisso. É no mínimo intrigante, pessoal. Olha isso aí e tire as suas conclusões, que realmente é tanta informação que vai chegando e agora mais esse acidente aí que ele acabou de ter, e a gente fica no mínimo intrigado aí naquilo que é verdade, naquilo que é mentira. Tira as suas conclusões e aí você vai saber o que está acontecendo. Outra coisa, tem um vídeo, eu tenho que procurar e mandar esse vídeo para você. Do Lula tomando, o Lula, né? Esse mascarado aí. Tomando vacina do Covid e o Alckmin é que aplica. Eles encenaram lá. Ele chega com um blazer, tira o blazer e fica de camiseta. Detalhe, na camiseta aparece direitinho o enxerto da barriga, que é um paninho que eles põem, né? Cheinho de material para parecer grávido, e ele aparece porque o sósia é sarado, tem 57 anos, né? Mão lisinha, não tem ruga, então aparece direitinho na camiseta a marca do enxerto da barriga de aluguel, e quando ele se vira aparece um laço do negócio por trás, porque a camiseta é justa. Quando o Alckmin vai aplicar a vacina, a gente vê direitinho que a agulha entra para dentro do êmbolo. E o braço do cara é sarado. Um homem de 78, 80 anos não tem aquele braço. E aí aparece a funcionária do SUS chegando perto e dizendo: tá aqui o seu certificado, mas o senhor não tomou a vacina. Ele bebia lá em São Bernardo do Campo, onde ele viveu, e com várias pessoas petistas do sindicato dos metalúrgicos, etc. Prometeu um monte de coisa para esses caras caso ele fosse eleito.
E essas pessoas andam reclamando que estão indo lá em Brasília porque ele não responde. Chegam lá, ele olha e como se não conhecesse. E não conhece mesmo, porque o que tá lá não é mais ele. Um amigo meu, não posso falar o nome, eventualmente tem reunião com ele. E numa das reuniões, ele começou a observar, eles observaram, os caras derretendo, correndo em cima do cara. E eram 2 pessoas, levaram ele correndo para fora e ele não voltou mais nesse dia. Pois é, pessoal, vejam só que treta, hein? Que treta que é essa, hein? E aí, fica para você aí, o que você acha? O Lula é original mesmo? É um sósia ou não? Estamos sendo enganados mais uma vez, né? E por que nós estamos trazendo essa matéria aqui, pessoal? Porque o povo brasileiro tem sido surrupiado, roubado à luz do dia, né? À luz do dia, todos os dias. E para ser mais uma falcatrua, mais uma conversa fiada isso, mais uma enrolação no povo brasileiro, mas para quê? Aí você pode pensar assim, mas para que eles vão ficar enrolando com o Lula sósia ali, se é que existe mesmo, né? Nós não estamos afirmando aqui, estamos trazendo os fatos aqui. Você tira a sua conclusão. Pois é, pessoal, você está vendo o esforço que a esquerda está fazendo para que Boulos possa subir ao poder ali em São Paulo, mas ele não vai conseguir. Por quê? Porque o povo paulista não é bobo. Só que tem uma coisa, pessoal. O Boulos está sendo preparado para ser vice de Lula em 2026. Isso mesmo, pode escrever isso aí. Ele vai sair como vice de Lula em 2026. E se essas afirmações que nós estamos mostrando aqui, olha só aí, ó, 2 sósias, né? Se isso aqui for verdade, quando passar 2026, o PT deve ganhar de novo, pessoal. Porque nós temos ali, Bolsonaro está inelegível, a direita não tem um outro, né, potencial ali, candidato, para poder bater de frente com Lula. Não tem, pessoal. Com o sistema, né? Não vou falar nem com Lula, com o sistema eleitoral. E aí, pessoal, olha só. O Lula ganhando em 26, se eles conseguirem manipular ele de alguma forma e ganhar, o que pode acontecer? Com Boulos na vice-presidência, e aí eles podem decretar alguns meses depois, o Lula morreu, realmente ele morreu e tal, faz lá um velório fictício, alguma coisa assim. E aí quem assume é Boulos, Guilherme Boulos, pessoal. Que tristeza. E aí vamos ter mais uns 15, 20 anos de ditadura aí do PT no Brasil, porque o Boulos é novo, o Boulos é jovem, né? Ele ainda vai dar ainda muito o que falar ainda na política brasileira. Tudo arquitetado, pessoal. A verdade é que a esquerda, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ela trabalha de forma planejada, um jogo de xadrez. Tem um vídeo, pessoal, lá da década de 80, mais ou menos, início de 90, onde o Lula tá com o cabelo preto, assim, tá com a barba preta, e ele fala, não vamos implementar o comunismo no Brasil da noite para o dia. Isso deve levar uns 30 anos. Ele falou na década de 90, início da década de 90 ali. Ele fala isso durante um encontro ali, né, dos companheiros. Então, o que acontece? Isso não é da noite para o dia, isso leva anos, né, leva décadas para implementar. E agora, o Boulos deve ser o sucessor de Lula, pessoal. Enquanto isso, a esquerda fica batendo cabeça um com o outro. Fica ali o Bolsonaro batendo cabeça ali com o Pablo Marçal, o Nicolas Ferreira tentando defender o Pablo Marçal, o Tarcísio tentando pichar ele e o Silas Malafaia no meio também tentando pichar. A esquerda é organizada, mas a direita não é. É aquela história, né, que muitos falam, né, que o crime é organizado, mas a polícia é desorganizada, né? Tem muita gente que fala isso por aí. O crime é organizado porque a polícia é desorganizada. A frase é essa. E aí eu não sei se você concorda. Olha só, eu quero que você coloque aqui nos comentários aqui embaixo, pessoal. Coloque aqui nos comentários. O que você acha dessa história? O Lula já foi dessa para outra melhor? Não foi? É ele mesmo? Existe sósia? Não existe sósia? Isso é tudo uma enganação. O que você acha? Coloque aqui nos comentários, porque é no mínimo estranho esses eventos que vêm acontecendo aí, onde cada hora aparece o Lula com uma cara e com um corpo diferente, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, pessoal. Se inscreva no canal aqui para ver outras matérias como essa. Dá um like, porque tem gente falando que clica no botão e não aparece o like. Então eu quero que você faça o teste. Clica no botãozinho aí para ver se realmente esse like aparece. E olha essa coisa, hein, pessoal? Que é isso, hein?
Lula sósia ou Lula verdadeiro? Coloquem aí nos comentários. Até a próxima.